A jornada do herói é assim uma... Como que eu posso explicar o que é a jornada do herói? Bom dia, minha filha! Eu sou a Jéssica Sanz e bora que eu tenho uma coisa pra te contar hoje. Eu não sei se vocês fazem isso também, mas eu tenho uma mania de assistir um filme. Quando eu gosto do filme, eu assisto tantas vezes que eu começo até a decorar as falas, decorar a ordem dos acontecimentos. E na verdade, até me irrita um pouco quando eu gosto de um filme, porém eu não vi ele tantas vezes a ponto de decorar as coisas. Eu fico nervosa porque eu fico querendo, por exemplo, falar sobre isso, por exemplo, aqui no YouTube pra vocês, mas eu não sinto que eu tenho domínio sobre esse filme pra falar. Mas assim, um dos filmes que eu mais assisti nos últimos anos foi Moana, Um Mar de Aventuras, e por isso que eu vou falar sobre esse filme hoje. E como vocês sabem, aqui no meu canal no YouTube, além de falar sobre filmes, séries e tal, eu falo sobre o storytelling, ou seja, sobre as técnicas, os segredinhos que tem ali no enredo, na criação da história, nos métodos que as pessoas têm pra contar essas histórias, seja filme, livro, série, sei lá o que. E Moana é uma história muito interessante pra nós porque, primeiramente, a gente tem uma princesa, né? Ela não é realmente princesa, ela é a filha do chefe, mas em termos, como diz Mal, é a mesma coisa. Ela acaba sendo sim uma princesa oficial da Disney, tanto que ela tá no Wi-Fi... Tanto que ela tá no Wi-Fi Ralph, né? Naquele filme lindo que temos ali uma reunião de princesas dentro da internet. Porém, a Moana não é uma princesa nada convencional. Na verdade, ela tá mais pra uma heroína. Ela é representação certinha de um herói. A Disney focou tanto, né, quis tanto trazer essa essência do herói pra Moana, que usou o que a gente chama de jornada do herói. A jornada do herói é assim uma... Como que eu posso explicar o que é a jornada do herói? A jornada do herói é uma das técnicas de storytelling mais bem definidas. Na verdade, é praticamente um manual de como você fazer um herói, seguindo uma linha do tempo e alguns elementos que ele vai colocando pra gente nessa linha do tempo. São 12 pontos que a jornada de um herói deve ter, que qualquer herói deve seguir. E é importante, se você gosta também de criar histórias, talvez você se inspirar. Muitos desses passos já estão ultrapassados, essa teoria da jornada do herói já foi reformulada várias vezes. Digamos assim, não é nada obrigatório você seguir todos aqueles passos, você pode trocar de ordem, eliminar alguns, acrescentar outros pontos que também são importantes, mas que acabam não entrando ali. Então hoje a gente vai analisar esse filme incrível, esse filme que eu amo, baseado na jornada do herói. O primeiro ponto da jornada do herói é o mundo cotidiano. Basicamente é o herói vivendo ali no mundo que ele já conhece, não acontecem muitas coisas especiais, é um mundo onde tudo é sempre a mesma coisa e não precisa ser necessariamente um mundo ruim. Digamos, a Moana não acha Motunui um lugar ruim, só que ela queria sim explorar outros lugares, ir pro mar e tal. Então a Moana, ela é muito especial porque ela já tinha esse desejo de ir além. E Motunui é um baita de um primeiro mundo ali, porque na verdade ela é a princesa, ela é a filha do chefe, então ela tá aprendendo a ser líder, aprendendo como lidar com os problemas dessa ilha, com os problemas que aparecem ali naquela comunidade. E se você parar pra perceber, todo aquele primeiro momento ali do filme é uma ambientação mostrando pra gente como é Motunui, como é a vida ali e como que a Moana tá sendo preparada a vida inteira para liderar essa tribo. O segundo ponto da jornada do herói já é o chamado à aventura. Geralmente acontece alguma grande treta ali em que a gente vê que esse mundo cotidiano tá correndo algum perigo e claro que o nosso herói vai ter que sair dali para viver uma aventura e trazer algum tipo de elixir, algum tipo de salvação para esse mundo. E no caso, a grande desgraça que tá acontecendo ali é que, como o coração de Tefiti foi roubado, a vida tá sendo drenada da ilha de Motunui. E é justamente por isso que começam a aparecer alguns problemas ali pra Moana resolver, que não são problemas tão comuns. Os peixes estão sumindo, os cocos estão apodrecendo, e essas coisas são problemas novos, problemas que nem o Chef Tu enfrentou até agora. E isso, na verdade, são sinais de que um problema está vindo por aí, um problema maior a ser resolvido. Outra coisa interessante é que o verdadeiro chamado à aventura aconteceu logo no começo do filme. Quando a Moana ainda era bebezinha, o oceano entregou para ela já o coração de Tefiti. Só que ela perdeu, o oceano pegou de volta. Então ele espera a Moana crescer, estar um pouco mais preparado, digamos assim,
e depois volta a entregar a ela o coração de Tefiti ali na presença da avó dela, com a avó dela explicando tudo o que tá acontecendo. A vovó Tala também é um ponto bem importante da jornada do herói. Ela não aparece em todas as teorias, por exemplo, a que eu peguei de inspiração, ela não apareceu, mas ela é um tipo de mestre. Na verdade, a vovó Tala tem um papel muito importante na jornada da Moana, porque ela tá ali explicando tudo, ela tá guiando a Moana e falando que ela tem que ir mesmo. Então ela tá realmente sendo uma espécie de guia para Moana. Isso já tem a ver com o quarto passo, que é o encontro com o mentor. Eu sei que eu pulei o terceiro, eu já vou voltar para ele, mas como eu disse, a jornada do herói não tem uma ordem tão específica, algumas coisas podem ser trocadas. E no caso, o quarto passo, ele é o encontro com o mentor, com essa pessoa que vai guiar os caminhos, explicar o que ele tem que fazer. E o Maui acaba também tendo um pouco desse papel, orientando a Moana e ensinando algumas coisas para ela, porque querendo ou não, a Moana não é uma aventureira tão experiente assim. Mas eu ainda acho que esse papel é bem mais da vovó Tala, que tá realmente ali como mentora, mostrando o que ela tem que fazer e fazendo o literal chamado para ela. E aí vem já o nosso terceiro passo que eu tinha pulado, que é a recusa do chamado. Esse passo é um passo muito clássico. A gente vê em várias histórias, vários filmes, aí você tem uma missão, o protagonista ele acha que ele não tá pronto pra isso, ou que é muito perigoso, alguma coisa assim, ele sempre vai falar que não no primeiro momento, né? Isso é muito heróico, né? Achar que ele não tá pronto ainda. E muitas vezes não tá mesmo. Pra essa recusa do chamado acontecer, tem o fato de que a avó dela fica muito doente. E a avó dela fala, vai, pra você ir agora. E ela não quer ir porque ela não quer deixar a avó ali. Então esse é o primeiro momento de recusa do chamado, mas depois ela acaba, assim, indo, aproveitando que tá todo mundo ali preocupado com a avó, e ela vai partir. Se você tá gostando desse vídeo, esse é o momento de clicar no botão embaixo e deixar o seu gostei, porque isso ajuda bastante o canal. E aí nós já temos o nosso quinto ponto, que é um dos meus favoritos, que é a travessia do primeiro limiar. O primeiro limiar é o limite entre o mundo comum, o mundo cotidiano que a Moana já conhece, e esse mundo desconhecido, o mundo oculto. É interessante porque em muitas histórias esse segundo mundo é um mundo que o mundo cotidiano ainda nem sabe da existência. Mas no caso ali o pessoal de Motunui tá ciente que eles estão numa ilha e que em volta tem todo um oceano que tá inexplorado, mas eles não têm interesse em ir. Ao contrário de outras histórias em que o segundo mundo é realmente um mundo mágico e que ninguém conhece. E é justamente por causa desse conhecimento desse outro mundo que o limiar ele é tão específico, ele é tão marcado. Ali os recifes, porque Motunui tem uma área ali que é seguro, que é antes dos recifes, e depois dos recifes é realmente o oceano impiedoso e que não está protegido ali pelos recifes. Mas nem sempre o primeiro limiar é uma barreira física, é um limite físico entre um mundo e o outro. Às vezes ele é só a descoberta de um segredo, a descoberta de alguma coisa ali que faz com que você descubra realmente o outro mundo. Por isso que eu acho que tem um outro limiar, na verdade, aí nessa história, que é quando a Moana descobre os barcos. E quando ela entra naquela caverna cheia de barcos, ela descobre que eles eram viajantes e tem todo um conhecimento ali sobre um pouquinho do que é o mundo depois dos recifes, que é um oceano que pode ser explorado e que eles realmente exploravam no passado e não exploram mais. Então tem esses dois pontos aí de limiar e a Moana atravessa esses dois pontos. O sexto ponto é muito importante, que se chama Barriga da Baleia ou Provas, Aliados e Inimigos. Esse ponto, na verdade, é um ponto que não é tão pequeno assim, sabe? Ele engloba muita coisa, porque todas as provações pelas quais o herói vai passar, todos os aliados que ele vai fazer no caminho, todos os inimigos que ele vai enfrentar, tudo isso tá dentro de um ponto só, e isso é uma das coisas que me deixa mais irritada com relação à jornada do herói. Bom, pra começar, a primeira pequena provação da Moana foi aquela tempestade pela qual ela passou, depois de um tempo já dela estar viajando. Ela passa por uma tempestade que é até a ocasião em que ela vai parar lá na Ilha do Maui. Mas é uma primeira provação, um pequeno problema pelo qual ela tem que passar. E depois disso que realmente ela vai encontrar o Maui e vai começar a ter ali a relação dela com o seu segundo mentor, digamos assim. E com relação às provas e aos inimigos, a Moana segue um padrão que eu já vi em vários outros filmes. Eu não sei se existe realmente um consenso com relação a isso dentro do cinema, mas eu vejo que em muitos filmes existem 3 grandes batalhas, né? 2 ali mais ou menos, na verdade uma bem inicial, aí no meio do filme já tem uma outra batalha que é um pouco mais hardcore e no final tem a grande batalha final. E Moana segue esse padrãozinho, porque a batalha inicial é ali contra os Kakamora, né? Aqueles coquinhos.
Então é uma batalha que você vê que eles passaram uma certa dificuldade, mas ainda assim é uma batalha muito inicial. Tem a batalha do meio, que você vê que é um pouco mais pesado, porque eles estão enfrentando Tamatoa, eles desceram para lá lutar o Reino dos Monstros. Então é um pouquinho mais pesado sim, mas ainda não chegou no nível de TK, no caso que é a nossa grande batalha final, que tá ali protegendo Tefiti. Uma coisa importante é que todas essas batalhinhas que tem ao longo do caminho da jornada do herói até ela chegar na sua grande batalha final, não são à toa, na verdade são uma preparação, né? Você vê que o personagem ele sempre vai evoluindo quando ele passa por essas batalhas, querendo ou não, porque ele vai aprendendo cada vez mais a lidar com suas provações. O nosso ponto 7 é conhecido como Aproximação da Caverna Secreta, que eu acho um nome não tão interessante, ou Entrada de Prova, que eu acho um nome também não tão interessante, porque eles não passam muito bem com a ideia desse ponto, mas eu chamo de pré-provação, porque é basicamente isso, é um momento antes da grande provação em que o herói se recolhe para refletir, para se preparar um pouco mais psicologicamente, e ali ele vai ter os conflitos internos, toda essa questão. E esse ponto, na verdade, é interessante porque em Moana, primeiro eles vão lá, dão a cara a tapa para enfrentar TK, ele não dá muito certo e eles retornam. E nesse momento tem uma briga, que também é um ponto importante, que não aparece nessa versão que eu tô pegando, mas algumas versões da Jornada do Herói apresentam esse momento de conflito com alguém que é superior. Se eu não me engano, se chama confronto com o pai. Mas, tipo, não precisa ser necessariamente um pai, entendeu? É, tipo, alguém superior, que no caso ali é o Maui, que a Moana realmente briga com ele, ele vai embora, desiste, né? E a Moana tem o seu momento de conflito interno, porque o Maui disse coisas horríveis pra ela, que ela foi escolhida por acaso, que não sabe por que o oceano escolheu ela, e a Moana realmente começa a pensar, quem eu sou? Por que o oceano me escolheu? E tem toda aquela cena linda dela se encontrando de verdade. E sim, chegamos no ponto da aprovação, da nossa grande provação, que é realmente ela enfrentando o TK e toda aquela cena ali da batalha final. Inclusive é responsável por um dos meus plot twists favoritos assim da Disney, que é quando a gente descobre que na verdade TK, que surgiu só depois que o coração de Tefiti foi roubado, é a Tefiti, né? TK e Tefiti são a mesma pessoa, e na verdade quando Tefiti tá sem o coração dela, ela vira esse monstro de fogo que é TK. E depois dessa aprovação a gente conclui a nossa missão, né? Devolvendo o coração de Tefiti, e a gente tem a recompensa. A recompensa, ela tem dois pontos. O primeiro ponto que é o Elixir, que é o motivo da busca deles, né? Que é ali devolver a vida dos oceanos, né? A vida que Tefiti estava provendo ali pro oceano, para as ilhas, e que estava sendo drenada pouco a pouco por causa dessa ausência desse coração e a ausência de Tefiti. E o segundo ponto seria realmente uma recompensa aos heróis, uma recompensa mais específica por eles terem ido até ali e cumprido o seu objetivo. Que no caso, o Maui ganha um novo anzol que ele tinha perdido, e a Moana ganha um novo Baco que também ela tinha perdido. E a Moana ainda virou best friend ali da Tefiti, né, que é um outro nível de recompensa. Enfim, gente, na Jornada do Herói, depois disso, tem mais 3 pontos que eu realmente acho que são pontos um pouco mais desnecessários, que poderiam se resumir a uma conclusão da história no geral. A gente tem o ponto do caminho de volta, aí tem o ponto 11, que é a ressurreição, que é outro ponto que eu acho desnecessário, porém a gente realmente vê em alguns filmes, que é a aprovação final retornando. Nossa, gente, isso é tão triste se acontecer, né? Tipo, depois de tudo aquilo, imagina se depois de tudo aquilo TK retornasse. Não, né? Não tem nem como. E o retorno com o Elixir. Gente, assim, caminho de volta e retorno com o Elixir pra mim é a mesma coisa. Então é isso, você vê que os pontos eles estão um pouco fora de ordem e que alguns deles não são tão importantes, então acabaram sendo eliminados. Ao mesmo tempo em que a gente tem um acréscimo de alguns elementos que são extremamente importantes pra qualquer jornada do herói, mas que acabaram não entrando aí nesse manualzinho. E é uma coisa muito livre, a Jornada do Herói não é um manual que tem que ser seguido à risca, mas é uma ideia de um caminho a ser seguido, é uma grande ajuda, né, para quem quer começar e escolhendo ali os seus pontos fundamentais. E foi essa nossa análise de Moana, segundo Jornada do Herói. Se você gosta de vídeos assim, explorando um pouquinho mais o storytelling por meio dos filmes, livros e séries, considere a possibilidade de se inscrever no canal e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!